Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso primeiro Amo-me Cast. E começou. Hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o Dr. Ricardo Schley, meu amigo Ricardinho. Antes dele falar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Booking. Ela é minha empresa de marketing. Eles são maravilhosos, eles trabalham com marketing, criação de sites, certificação digital e edições em geral. Pode procurar o pessoal lá, que eles são fera. E ainda a Bluefit. Essa academia, gente, é top demais. Por quê? A gente não tem desculpa para não treinar. Na Bluefit fica aberto 24 horas. Quem me conhece já sabe, esse pessoal que gosta de ir 4h30 da manhã, 5 horas para academia, essa é a academia para você, não tem desculpas. E vamos começar aqui falando com o nosso Ricardo Schley. Apresente-se, Ricardinho. Vamos lá, então. Eu sou, como a Renata já disse, né? Ricardo Schley Cunha. Sou aqui de Campo Grande. Praticamente 38 anos, né? 37, já quase 38 ali. Sou, então, um sul-mato-grossense tranquilo, mas também, ao mesmo tempo, inquieto, né? Inquieto porque sempre eu tô querendo fazer alguma coisa, eu não consigo ficar ali acomodado, né? Então, sou esse sul-mato-grossense que lá pelas tantas, aí pela infância e adolescência, resolveu fazer medicina e hoje estou aqui como cirurgião vascular, né? Estamos aí. E hoje a gente vai falar aí sobre os avanços da cirurgia vascular, né? Conta pra mim, quem é o cirurgião vascular, o que ele faz, o que ele não faz, porque tem gente que tem muita dúvida. Quando eu devo procurar aí o cirurgião vascular? Vamos lá. Então, primeiramente, existe um mito, vamos dizer assim. As pessoas acham que dentro da medicina a gente faz 4 anos de faculdade, os últimos 2 anos são de especialização. Não. Em qualquer curso no Brasil, seja privado, seja público, são 6 anos de graduação. Então, todo médico se forma clínico geral após 6 anos de faculdade. E aí ele vai para as áreas que ele escolheu. Existem as áreas básicas, clínica médica, são as áreas que não operam. As áreas cirúrgicas, né, que tem cirurgia geral como pré-requisito, tá? E algumas áreas de acesso direto, ortopedia, anestesiologia, radiologia, obstetrícia e pediatria. Então, o cirurgião vascular, ele é um médico que fez os 6 anos de medicina, então também um clínico geral, também um cirurgião geral, porque para fazermos cirurgia vascular, nós temos que fazer a especialização de cirurgia geral, tá? 2 anos eu fiz, atualmente são 3 anos, e a cirurgia vascular mais 2 anos. Então, um total aí de 10 anos para... Curtinho o caminho. Curtinho, pra gente fazer esse bate-papo aqui. Beleza. E quais são as aptidões aí do cirurgião vascular, Ricardo? Olha, aí também é uma outra questão, outro questionamento muito bom. Por quê? Inclusive eu já fiz vídeo no minhas redes sociais falando sobre isso. Porque a maioria das pessoas associam o cirurgião vascular a varizes. Cirurgião vascular, eles até falam, né? Eu sou essa pessoa. Grande Já maioria. te perguntei sobre isso. Exatamente. Cirurgião vascular é variz, né? E a resposta que eu dou sempre é: também. Cirurgião vascular também é o médico que trata varizes. Mas em 2 anos de especialização, só dentro da vascular, nós fazemos muito mais do que isso. E hoje, inclusive, eu vou chegar lá nos avanços da cirurgia vascular. Então, vamos lá. Quem é o cirurgião vascular? Nós já falamos. Quais são as suas aptidões, né? O que cabe ao cirurgião vascular? Então, também varizes, que são as doenças, tá? As insuficiências venosas crônicas, doenças do sistema venoso. Então, o cirurgião vascular também é o médico que trata das doenças do sistema venoso. E essas doenças também podem ser varizes, sistema venoso superficial, podem ser do sistema venoso profundo, tá? Por exemplo, trombose, estreitamentos, que nós chamamos de estenose, oclusões,
As veias que as ligam, as perfurantes, também são veias que adoecem. Acabei de fazer um Doppler numa paciente, inclusive, que tinha alteração de perfurantes. Aí entram os outros sistemas. Sistema arterial. Então, o comentário que eu gosto de fazer, que nós colocamos muito stent, pessoal, mas stent não é no coração? Também, o stent, ele, assim como qualquer órgão pode infartar, né? O stent também pode ser colocado em vários vasos. O stent nada mais é que, a grosso modo, um expansor do vaso. Então, esse paciente, da mesma forma que ele tem uma placa de gordura no coração que faz ele infartar, ele tem no membro inferior, ele tem nas artérias ilíacas, ele tem o estreitamento da artéria renal, por exemplo, entre outros, e aí entra o cirurgião vascular para fazer procedimentos no sistema arterial, tá? Não vou dar spoiler aqui, falar vários tratamentos, porque a gente vai entrar nos avanços aí da cirurgia vascular, certo? E ainda tem mais, tem o sistema linfático, né? Só antes de você passar para o sistema linfático, é muito comum todo mundo associar infarto ao coração. Então, infarto pode acontecer em outros órgãos e membros inferiores e tudo, né? Sim. Explica um pouquinho mais só do infarto aí. Vamos lá. Eu acho interessante porque todo mundo associa ao coração. O que é o infarto? O infarto, gente, eu vou misturar aqui um pouco de parte técnica também com meio que de uma forma leiga para a gente conseguir às vezes visualizar. Então vamos lá. O infarto, superficialmente, a grosso modo, é a morte de uma células que estão sofrendo, né, começam a sofrer por falta de sangue. O sangue, ele é o responsável basicamente no organismo, vamos falar aqui por 3 grandes substratos: oxigênio, tá? Nutriente e temperatura. Então, se eu não tenho esses 3 numa célula, essa célula ela entra em colapso e ela vai morrer, vai sofrer apoptose, tá? Então, no coração, a gente conhece porque acontece mais, né? Então, você vê o paciente está infartando, tem aquela dor, mas isso pode acontecer também no baço, pode acontecer em outros órgãos por falta de fluxo de sangue. Aí, por várias causas, né? No coração, geralmente placas de gordura, né? Geram pouco fluxo, e isso acontece também em outros órgãos, tá? Eu posso dizer, enfim, que é mais comum no coração, então. É mais comum no coração. Posso afirmar isso? É mais comum porque é das próprias coronárias, tá? E também porque são vasos, muitas vezes, menos calibrosos, né? Então, quanto menos calibroso é um vaso, uma pequena placa de gordura já faz maior diferença. Sim. Tá? Então, resumindo, o infarto é isso, é um sofrimento celular, uma célula indo à morte por falta de oxigênio, nutriente, tá? Falta de sangue, basicamente, que leva isso para ela. Tá certo. Certo? E você estava falando do linfático aí, pode continuar, que eu te interrompi. Que também é um sistema que ele é responsável por drenagem, então o sangue desce, né, em alta pressão pelo sistema arterial. O sistema arterial, assim como o coração, ele pulsa, ele leva sangue, né, para baixo, para cima, né, pulsa, a gente tem os pulsos, né, inclusive aqui para cima, carotídeo. Então esse sangue tem que sair do coração, ele tem que chegar lá no dedo do pé e também tem que chegar no nosso couro cabeludo. Então o coração é uma musculatura, uma bomba muscular. Uma máquina, né? Exatamente, uma máquina muito precisa, que requer muito cuidado, potente, e leva com alta pressão. A hora que ele chega no vaso, ele vai passando, principalmente nas extremidades, ele vai, pela sua alta pressão, pelas células ali, vários sistemas, por frestas ou também por diferença de pressões, ele acaba perdendo líquido, parte líquida do sangue, tá? E ele volta por veias. Essa parte líquida que extravasou, o sistema linfático é responsável por drenar, tá? E voltar isso para o coração. Esse sistema linfático também adoece. Uma das doenças mais famosas é a erisipela. Então, a erisipela também é uma doença do vascular. Claro, outras especialidades tratam, o clínico trata, mas é a especialidade vascular, é uma doença, uma infecção
no sistema linfático, tá? E hoje em dia a gente tem menos, mas ainda tem bastante, é bastante prevalente a erisipela, e também é uma doença do nosso métier aí, vamos dizer assim. Uhum. Vocês atuam mais em consultório ou hospital mesmo? Olha, Eu acho que você, pelo que eu te conheço, eu acho que você tá mais na rotina hospitalar, não é isso? na verdade, até é uma pergunta que vou responder aqui antes do que eu tinha... Te atropelei. Não, imagina, aqui o bate-papo é para isso. Por que eu escolhi a cirurgia vascular, né? Eu acho que talvez, né, vou puxar a brasa aí para minha sardinha, né? Eu acho que a vascular é a especialidade mais plural que existe. Por quê? Quando você faz uma especialidade cirúrgica, muitas vezes o carro-chefe dela é a cirurgia, tá? Não tem exame, ou tem ambulatório e cirurgia. Se você faz especialidade clínica, não tem procedimento, vai fazer a clínica, né? E ponto, com algumas exceções. O que eu acho interessantíssimo na vascular? A vascular, nós atuamos em várias frentes. Então, nós atuamos em centro cirúrgico, seja para cirurgias venosas ou cirurgias arteriais. Mais uma vez aí que o pessoal se surpreende, ponte de safena. Mas ponte de safena não é só no coração? Não. A ponte nada mais é que um desvio. Desmitificando muitos... Exatamente. Muitos assuntos aí. Verdade. Então a safena é uma grande veia que sai lá do pé e vem desembocar na femoral, aqui na nossa região inguinal. Então é uma veia muito grande que nós usamos ela para fazer bypass ou ponte, né? Que é a mesma coisa. A gente nada mais é do que o desvio de uma região que está ocluída. Assim como usa-se no coração, a gente pode usar em outros lugares, em órgãos, em membros inferiores, tá? Então nós atuamos no centro cirúrgico, então seja para patologias venosas, patologias arteriais. Outro lugar que nós atuamos muito, que as pessoas nem sabem, é a hemodinâmica. O que é hemodinâmica? Hemodinâmica é uma sala, aí que está a grande tecnologia da vascular, que é um dos meus xodós, né? É uma sala com um raio-x, tá? Uma mesa que ela se movimenta, você controla essa mesa, tá? Um aparelho de raio-x, um intensificador, e ali nós, por meio de um acesso venoso ou arterial, depende do que nós queremos, nós conseguimos navegar dentro do vaso do paciente e por meio do contraste nós sabemos como está. Então eu jogo o contraste e piso no raio-x, eu libero o raio-x. Esse contraste ele aparece na tela onde ele está, onde ele deveria ir, onde ele deveria parar. Eu sei, olha, o vaso vai de tal lugar a tal lugar, ele está no meio do caminho, então tem uma oclusão ali. Ou ele passou, mas está vendo que ali tem um estreitamento? E é aí onde nós colocamos stent, tá? Não só arterial como venoso. Nós temos vários e vários casos para nós tratarmos a hemodinâmica. Por exemplo, paciente, ele tem uma hipertensão arterial alta, mau controle com o remédio, o cardio dele vai falar, será que esse paciente não tem alguma patologia que desencadeia isso? Muitas vezes ele tem uma estenose, um estreitamento da artéria renal. Então o rim dele entende que esse paciente está desidratado, porque chega pouco sangue lá. O que o rim faz? Retém segura sal e aumenta o volume. Retém volume, exatamente, e esse paciente fica fazendo pico hipertensivo. O que nós fazemos? Um dos tratamentos é via hemodinâmica, você ir lá e colocar um stent. E no caso, a medicação, por isso não estava resolvendo, porque era essa questão da obstrução aí, né? Ele tem o resultado, muitas vezes é parcial, subótimo, vamos dizer assim. Puxa, tá quase controlado, mas não tá o ideal. O que será que tá acontecendo? Às vezes ele faz pico, e esse é um dos casos. E tem inúmeros casos que nós tratamos da hemodinâmica, tá? Paciente, por exemplo, que já foi muitas vezes puncionado, paciente de hemodiálise, ele faz um estreitamento da veia, uma estenose da veia. Nós vamos lá, fazemos o balonamento, colocamos stent também, enfim,
A hemodinâmica é muito legal. O sangue tem que fluir, né? O sangue tem que fluir, exatamente. Que impedir esse sangue de fluir, tem que descobrir a causa. Segundo lugar que nós trabalhamos, então, centro cirúrgico, hemodinâmica, tá? Terceiro lugar, o consultório, que todo mundo conhece, tá? E o quarto lugar que o cirurgião vascular frequenta também são salas de ultrassom, porque nós fazemos o Doppler, né? Sim. Então, são 4 frentes, vamos dizer assim, que o cirurgião vascular trabalha: centro cirúrgico, hemodinâmica, consultório e Doppler, que também é outro exame, é outra... Você já mandou fazer, inclusive. Da medicina, da vascular, que é excelente, uma ferramenta, assim, sensacional. Quando a gente fala de consultório, que você citou aí, qual que é a queixa mais comum? Eu trabalho em consultório também, eu sei como que é. Tem coisas que é recorrente, né? A maioria das pessoas chegam. Eu costumo dizer que no Brasil, nós temos 2 realidades, né? Nós temos o SUS e nós temos os convênios e o privado, tá? Há uma dicotomia muito grande. No SUS, geralmente são pacientes com patologias arteriais. São patologias que elas são desenvolvidas por hábitos ruins. Então é o paciente que geralmente não faz atividade física ou tem sobrepeso, obesidade, tabagista. Esse paciente, ele tem uma dieta rica em gorduras e carboidratos. Isso vai gerando placas, tá? E esse paciente chega para nós geralmente com 2 quadros, mas o principal deles é DAOP, que é a doença arterial obstrutiva periférica. Esse paciente, seja por uma diabetes descompensada, seja por tabagismo, os 2 principais, ele vai ocluindo os vasos dos membros inferiores, ou aqui dentro, ainda do abdômen, da pelve, as ilíacas, e aí ele vai tendo um fluxo ruim nas pernas. Automaticamente, o que acontece? Doutor, eu caminho, me dá uma cãibra, eu tenho que parar. Sempre isso, sempre. Eu paro, descanso um pouquinho e volto. E é assim sempre, eu vou... E antigamente eu ia na padaria, hoje eu não consigo mais. Quantos metros a padaria? Dá 2 quadras. Então é um paciente que ele é claudicante. Esse geralmente é um paciente que a gente encontra muito no SUS. Ou paciente também que fez um AVC, que está tendo desmaio, paciente que está com placa em carótidas também. Enfim, geralmente pacientes arteriais. E a terceira causa, que nós pegamos muito, é o aneurisma de aorta. Principalmente pelo cigarro. A aorta, que normalmente ela vai ter 2 centímetros, variando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, de acordo com o tamanho desse indivíduo, né? Michael Jordan, Shaquille O'Neal, com certeza vai ter uma aorta um pouco maior que isso, pessoas menores, né? Uma aorta menor. A minha deve ser uma aortinha. Exatamente, uma aortinha um pouco menor que 2, mas varia pouca coisa para mais, pouca coisa para menos, tá? A partir de 3 centímetros consideramos um aneurisma de aorta. Então, também pegamos bastante aneurisma de aorta. Às vezes, paciente que chega com 9. Tá? Uhum. Isso ainda no SUS, né? No SUS, O paciente muitas vezes confunde dor abdominal com o aneurisma. O aneurisma ele não dá dor, ele fica lá silencioso. Por isso que vai descobrir tardiamente. Mas, às vezes, ele tem uma dor por uma pedra vesícula, colelitíase, uma colecistite. E esse paciente é solicitado parecer, muitas vezes, intra-hospitalar ou encaminhado para vascular. Então, esse é o paciente do SUS. Geralmente é um paciente arteriopata. E no privado, já é um outro público que tem mais uma preocupação com a saúde, geralmente. Então, é um público que não tem patologias arteriais. Existe também, mas é menor proporção. Mais de 90% do nosso público no particular, no consultório, é o público do venoso. Seja por estética, seja porque também tem doença. Ou os 2, né? Ou o paciente ele tem vasinhos, ele não sente nada, não tem nenhuma queixa, mas acha feio, tá? Então, por estética, puramente. Paciente tem queixas, olha, dor tipo peso, minha perna incha, final da tarde tá pior, eu chego em casa e tenho que elevar as pernas, e melhora.
me deram esse remédio para tomar, um remédio, né, que é um venotônico, melhorou, você falou para esse paciente, é um paciente que tem realmente, né, e você vê, muitas vezes varizes, tá, e esse é o paciente do particular, então, geralmente um paciente da doença venosa, então aí há uma dicotomia esses dois perfis, são dois perfis completamente diferentes que nós encontramos. E o que te levou a escolher a cirurgia vascular? Foi justamente essa pluralidade da especialidade. Eu, por ser essa pessoa, ao mesmo tempo que eu sou tranquilo, como eu disse, né, mas eu sou inquieto inquieto no sentido, mesmo, né? Inquieto mesmo. Inquieto no sentido de eu não consigo ficar ali acomodado, vamos dizer assim. Então eu sempre estou querendo fazer algo novo, conhecer algo novo. E quando eu estava na cirurgia geral, né, que eu estagiei na vascular, a vascular me encantou muito, principalmente a parte dos avanços tecnológicos, aquela sala híbrida, cheio de tecnologia. Eu falei, poxa, antigamente havia procedimentos que nós tínhamos que literalmente abrir o paciente no meio, trocar uma aorta do paciente. Poxa, é um vaso que sai do coração, vem até aqui embaixo, perto da pelve. Tinha que abrir muito. Então tinha que abrir o paciente, mortalidade altíssima. E hoje você faz isso com uma prótese, com 2 acessos pequenos aqui na virilha, tá? Aproveita e já conta quais são esses avanços tecnológicos aí. Vamos contar também. E então foram esses avanços junto com a possibilidade de eu moldar a profissão ao meu tempo. Então, no momento da vida você tem mais tempo, você consegue fazer mais cirurgias, algo que demora mais, você marcar mais Doppler, fazer mais consultório. Tô no momento que eu tô com filho, enfim, alguma coisa que eu tenho que dar atenção, consigo, olha, eu tô operando menos, eu tô fazendo mais Doppler. Então essa pluralidade é o que me levou a vascular. E quanto aos avanços, olha, são inúmeros avanços que me encantam, e cada dia mais, né, chegam esses avanços, são avanços que não param. Então, esses avanços são tanto para doenças venosas como arteriais, tá? Então, por exemplo, para doenças venosas, aqui não é tanto um avanço. Eu trouxe aqui alguns materiais, vou colocar... Vamos fazer uma cirurgia vascular aqui. Vou colocar uma luva aqui para a gente manipular algumas coisas, tá? Então, primeiro aqui, ó, eu trouxe um filtro de veia cava. Acho que praticamente não dá para ver. Vou abrir aqui, tá? Não sei se a câmera consegue pegar, né? Tô girando ele, ó. O filtro de veia cava, deixa eu pôr aqui no frente do meu rosto, parece, né, um guarda-chuva, tá? A parte de metal do guarda-chuva. Esse dispositivo, esse é um dos tipos que existem inúmeros, tanto fixos como não fixos, tá? O paciente fez uma trombose. Esse paciente a gente não pode anticoagular ele. Poxa, mas como o sangue dele coagulou dentro do vaso, eu preciso anticoagular, porque senão isso pode parar no pulmão, dá o famoso TEP, né? A embolia pulmonar, que tem uma mortalidade grande. O que eu faço? Levamos esse paciente para a hemodinâmica, passamos ele fechadinho, tá? Pegamos um acesso venoso, colocamos, fazemos todas as aferições, onde certinho eu quero colocar, e eu abro, e ele abre esse guarda-chuvinha, vamos dizer assim. Desobstrui. Com as garrinhas. Ele não é para desobstruir, é para impedir que esse trombo que está, por exemplo, avance lá na panturrilha ou lá na coxa, passe e vá parar no cérebro, vá parar no pulmão, tá? Esse é um dos avanços. Outro avanço que nós temos aqui, tá? Eu trouxe aqui uma fibra. Então, principalmente aí a mulherada que quer fazer cirurgia de varizes. Gente, um dos avanços é esse aqui. Hoje em dia nós usamos a termoablação. Deixa eu manipular certinho aqui. Ó, então vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Então aqui nós temos o quê? Um introdutor, tá? Este introdutor é o que nós colocamos no vaso do paciente, certo? Na veia, no caso. Então, a paciente tem um problema de safena. Nós funcionamos a safena, passamos o introdutor.
Por este introdutor, Pode deixar em cima da uma mesa. das técnicas que nós temos, tá? É a radiofrequência, que é essa daqui, ó. Tá? Essa fibra aqui, ó. A cada 7 centímetros, ela tem uma marcação branca. Ó. Não sei se dá para ver bem no vídeo. Eu acho que tá dando para ver lá atrás com a cortina, ó, tá? Então, essa fibra aqui, ó, essa ponta dela é uma ponta que ela esquenta, chega a 120 graus. Então, antigamente, o que se fazia? Abria-se ali a virilha, a região onde a safena, ela entra, desemboca na veia femoral, e a gente passava o flebo extrator, tá? Ainda é feita essa cirurgia. O flebo extrator parece um cabo de aço de freio de bicicleta. Vem de baixo para cima, chega aqui em cima, a gente põe uma peça maior e vem tracionando. E essa veia vem sendo arrancada. Então, por isso que o paciente ficava cheio de hematomas, ficava com dor. Hoje em dia, nós passamos pelo introdutor, tá? Ó. E aqui nós vamos a cada 7 centímetros, porque essa ponta aqui que libera calor tem 7 centímetros, tá? E a gente vai disparando. Então, 20 segundos, ela aquece a 120 graus, nós disparamos de 2 a 3 vezes e puxamos 7 centímetros até a outra marcação branca, ó, tá? E quando chega aqui, a gente sabe que já está no final, que vai ser o último disparo. Então, olha o tamanho da fibra, tá? Porque depende do tanto de safena que eu quero fazer e também depende do tamanho do paciente, certo? E aqui, sim, ó, esse cabo, ele vai conectado na máquina, certo? Que gera calor. E aqui é onde eu disparo, ó, como se fosse um joystick, ó. O paciente está anestesiado? Sim. Paciente... É que está se esquentando em 120 graus e sim, tal. Sim. Paciente, tá? Tem um médico, anestesiologista, sempre no procedimento, e ele é responsável por indicar, tá, qual o melhor procedimento anestésico para esse paciente. Tá? Você vai fazer uma RAC, você vai fazer uma anestesia geral, enfim, esse médico é um médico capacitado para isso, que cuida do paciente durante todo o procedimento, pressão, batimento cardíaco, e ele fica ali anestesiado, sem sentir dor. Quando ele acorda, já está tudo resolvido. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu te perguntar, eu já te perguntei isso, mas eu sei que a curiosidade, já te perguntei aquele dia lá que você me mandou fazer o Doppler, mas é a curiosidade da maioria das pessoas, porque eu trabalho com isso lá na clínica também, que é o PIN, né, que é esse procedimento de secagem de vasinhos. Só que a gente percebe que a gente faz, daqui a pouco eles voltam tudo de novo. Explica pra mulherada aí, que isso aí elas gostam de saber. O que acontece? Vamos lá. Então, pode ser por 2 motivos. O motivo, simplesmente, que eu falo muito para os pacientes, né, e eu acho que todo cirurgião vascular fala. Esse paciente, ele é um paciente que tem doença venosa. Então, da mesma forma que alguns vasos adoeceram, outros também podem. Ele tem a genética de doença venosa, tá? Então, muitas vezes você faz o tratamento e não é que aqueles vasos voltam, tá? São outros que aparecem e aparecem muitas vezes na mesma região. Esse é um dos fatos que pode acontecer. Outro fato é, eu não tratei a veia nutrícia, a veia nutridora. Então, o que acontece? Eu vou lá, faço a aplicação nas telangiectasias, aqueles vasinhos vermelhinhos, meio azuladinhos ali. Maravilha, resolvido. Olha que beleza, fiz tal maravilha. Só que eu não fiz um Doppler, eu tenho que estudar o paciente. Essa é a grande importância do Doppler. E agora que eu vou puxar um pouquinho de braço para minha sardinha. De novo? De novo. Pelo cirurgião vascular. Por quê? Porque a partir do Doppler que eu estou fazendo, tá? Não que o nosso Doppler seja melhor que o do radiologista, de forma nenhuma. Não. Estou dizendo que quando eu bato o olho ali, eu já olho, já sei, já estou traçando meu tratamento. Essa paciente aqui, a safena dela é boa, é normal, mas ela é cheia de varizes. Opa, peraí, deixa eu dar uma olhada que você não tem perfurante. Ou ela é cheia de telangiectasia, esses vasinhos, sabe? Essas aranhas vasculares, né? Os roxinhos ali, bem fininhos, azulzinhos. Coloco ali, embaixo pelo Doppler ou pelo Venviewer, que é o realidade aumentada. Não sei se você já viu um que eles colocam a uma certa distância da pele, fica uma luz verde.
e ele aumenta os vasos. Então você vê certinho, algo que você a olho nu não consegue ver, você vê embaixo certinho ali, fala ali, a artéria nutrícia. A veia nutrícia. Então você acaba muitas vezes resolvendo esses vasinhos, mas quem está alimentando eles não foi resolvido. E ele vai voltar a aparecer. Ou você resolveu, mas apareceu de novo, porque o paciente é um paciente que tem doença venosa. Então, assim, esse paciente é um paciente que vai ter que se cuidar a vida toda, tá? Claro que a mudança do estilo de vida melhora muito. Paciente não fumar, paciente manter principalmente peso e atividade física. São os 2 fatores principais para a saúde do sistema circulatório. Mas é um paciente que tem uma genética para esse tipo de patologia. Engraçado, tá? Isso. Os vasinhos que eu tenho, eles são de um tempo em que eu não tinha um estilo de vida tão saudável. Não me preocupava muito com ingestão de açúcar, não fazia atividade física de força, né? Sempre fui ali na academia, mas gostava de atividades coletivas, né? Que não dá uma hipertrofia nem nada. Depois, por necessidade, eu tive que fazer musculação. Então, depois que eu levei mais a sério um estilo de vida mais saudável, não desenvolveram mais. Mas aqueles lá do tempo do estilo de vida permanecem. Né? Exatamente. Como que faz para tirar, gente? Depois do Doppler, que eu já sei. O Doppler, ele é fundamental para nós, porque por meio do Doppler, nós fazemos aí o nosso estudo, tá? Então, tem safena cometida? Tem. É segmentar? É toda safena? É safena magna? É safena parva? Não tem safena, tem só perfurantes ali que alimentam, tem só a veia nutrícia dos vasinhos. Então sempre fazer um Doppler, porque justamente, não vou fazer não, vou só fazer uma aplicação aqui, beleza. Muitas vezes está jogando dinheiro fora e tempo. Exatamente. Porque você vai tratar, e vai momentaneamente voltar. Vai resolver, tá? E para retirar esses vasinhos, acabar com eles, existem hoje inúmeras técnicas, tá? Mas acaba mesmo? Acaba assim. Nada nessa vida é 100%, mas você tem um resultado muito bom. Que bom. São pacientes que melhora, chegam, né? Muito, é absurdo, assim, os pacientes quase sempre não, nunca vi um paciente que saiu falando, não gostei. Pode não ter ficado 100%, mas fica muito, muito bom. E nós temos várias técnicas para isso. Quer que eu fale agora ou não dessas Bora marcar de novo, gente? Dessas mais umas inovações tecnológicas que nós temos. Então, próximo tema. Você já está convidado para voltar, que a gente está com um tempinho restrito. Ok. Mas o assunto foi muito bom. O tempo voou, a gente nem viu, né? Voou. E eu agradeço muito sua presença aqui. E qual que é o tema do próximo? O próximo, a gente pode falar de mais inovações. Nós temos a espuma para falar. Nós temos de laser. Eu ia te perguntar isso aí. Tá? Para poder... Vamos falar só de vasinho, então, da próxima? Vamos falar só de vasinho. Então tá bom, certo? Obrigada, Ricardinho. Eu que agradeço. Eu tô tentando chamar ele de Dr. Schley, mas não dá, gente. É Ricardinho. Ok, pode ser. Obrigada pela sua presença, por tanto conhecimento que você dividiu com a gente aí. Imagina. E as portas estão abertas, sempre bem-vindo quando você quiser. A gente tá aí para te atender também. Obrigado. Tá? Então é isso, pessoal. Grande beijo para vocês e até daqui a pouco tem outra. Tchau, tchau.